Então, relembrando o que foi usado no vídeo anterior, a gente usou duas propriedades, né, ou proposições, que foram o seguinte: um vetor utilizando, né, dois pontos, né? Como a gente usou isso? Por exemplo, se eu pegasse um ponto P, seja XY, certo? E um ponto Q, que seja, vou botar T e Z, certo? Então, eu posso montar um vetor a partir desses pontos. Digamos que seja um vetor V. Se eu quiser um vetor V igual ao vetor PQ, o que eu faço? Eu faço Q menos P. Isso é, as coordenadas do Q menos a do P, né? Então, ó, qual é a coordenada X do Q? É o T, né? Então, eu vou ter que fazer T menos X. E a coordenada Y do Q? É o Z. Z menos Y, né? Que é a coordenada Y do P. Então é assim que a gente monta vetor a partir de dois pontos, né? Faz o final menos o inicial. Beleza. Outro conceito importante, então aqui vai ser o vetor, né? Coordenadas do vetor. Esse é um conceito importante, né? Então aqui são coordenadas do vetor. Outro conceito importante é o de módulo, né? Módulo do vetor, né? Ou seja, o módulo de um vetor V. Primeiro, digamos que haja um vetor V, né, com coordenadas x e y mesmo, simples, né? O módulo do vetor V vai ser o quê? Vai ser o tamanho dele, né? Ou o comprimento do vetor, tá? Você pode chamar de módulo ou norma do vetor também, é comum também às vezes, tá? O símbolo pode ser esse, duas barrinhas, ou uma barrinha dupla também às vezes aparece, tanto faz, né? Mas aí, como é que você calcula? É bem simples, é só você fazer a raiz, basta você fazer a raiz das coordenadas ao quadrado, né? A soma das coordenadas elevada ao quadrado. Então, ó, se você tem um vetor v x, y, né, o seu módulo vai ser a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. É bem fácil, tá? Isso aqui foi só para relembrar alguns conceitos, né? Introduzir o conceito de módulo. Tá? Agora eu preciso falar sobre um assunto importante aqui, né? Que é a gente ver quando dois vetores eles são paralelos, tá? É importante a gente ver quando dois vetores são paralelos, né? Tem dois jeitos de fazer, né? Então, ó, quando dois vetores serão paralelos, né? Quando dois vetores serão paralelos. Tem dois jeitos de fazer, tá? Digamos que eu tenho um vetor U igual a 2 e 4, né? Por exemplo, um vetor U igual a 2 e 4. E um vetor V igual a 4 e 8, né? Como é que a gente vai ver se esses dois vetores são paralelos, né? Então, a gente vai ver se eles dois são paralelos se o resultado, né, de uma constante, né, multiplicando esse vetor for igual ao outro vetor, tá? Então, vamos escrever isso, né? Porque em palavras fica um pouco difícil de entender o conceito. Seria assim, ó. Eu teria que ter o U, nosso vetor U teria que ser igual a uma constante vezes o outro vetor, que é o V, tá? Só isso. Se isso se verificar, os dois vetores serão paralelos. Como é que eu vou verificar isso? Eu vou substituir ele então, né? O vetor U é quem? 2 e 4. Tem que ser igual a K, que multiplica o vetor V, 4 e 8, né? Só isso. Se eu verificar isso, os dois vetores serão paralelos. Então vamos ver? Então, ó, o vetor 2 e 4 permanece. Essa operação aqui, uma constante vezes o vetor, é como se você fizesse o chuveirinho, né? Então vai ficar 4K e 8K, né?
Agora, igualdade entre vetor. Você iguala x com x e y com y. Então, vai ficar 4k igual a 2 e 8k igual a 4, né? Do primeiro, você tira o quê? Que o k é 2 por 4, né? Então, 2 por 4 dá meio, certo? Do segundo, você tira o quê? Que o k é 4 por 8. 4 por 8 também vai dar meio, certo? Se eu dividir ali em cima e embaixo por 4, também dá meio. Ou seja, se eu tirar um k sendo igual ao outro, né, quer dizer que se verificou, né, aquela primeira afirmação, né? Ou seja, os dois vetores serão paralelos, tá? Esse é um jeito de ver. Eu vou mostrar aqui o outro jeito de ver. Então, isso aqui é importante, tá? Isso aqui a gente vai precisar depois, quando dois vetores são paralelos. Um desse jeito de ver é você igualar um vetor, uma constante, vezes o outro, tá? Vou passar o segundo modo agora. Então, aqueles dois vetores eram paralelos, né? O segundo modo é o modo do determinante, tá? Determinante. Como funciona? Você vai montar o determinante com as coordenadas do vetores. Digamos x1, y1, né? Coordenada do vetor 1. E x2, y2, coordenadas do vetor 2. Né? Se for igual a zero, quer dizer que os vetores são paralelos, tá? Então, como é que vai ficar esse determinante? Lembra que a gente faz diagonal principal, né? Multiplica, né? x1, y2, diagonal secundária, y1, x2, né? Ou x2, y1, tanto faz. Então, ó, aí a gente faz diagonal principal menos a secundária, ou seja, a gente tem que fazer x1, y2 menos y1, x2, né? Isso tem que dar zero. Vamos pegar aqueles dois vetores lá, vamos ver, lembrar quais são. Eles eram u, 2 e 4 e v, 4 e 8, tá? Então vamos botar aqui. O vetor u era 2 e 4 e v era 4 e 8, né? Certo, vamos verificar se eles são paralelos, tá? Então, a gente pega e monta o determinante, né? Então, vamos montar o determinante da matriz com suas coordenadas, né? Então, vai ficar 2 e 4, 4 e 8, né? Fazer um determinante, ó, diagonal principal vai ficar 2 vezes 8, diagonal secundária 4 vezes 4, né? 4 vezes 4 é 16, 2 vezes 8 também é 16, né? Ou seja, daqui a gente já percebe que vai dar zero, porque quando eu fizer o determinante, vai ficar 16 menos 16, que é zero. Ou seja, U é paralelo a V, né? A gente pode escrever assim, ó. Significa o quê? Que U é paralelo a V, né? E assim a gente descobre, tá?